Olá! Hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Jerônimo escreveu: Quem pergunta era jovem, rico e orgulhoso e não pergunta com o desejo de saber, mas de tentar o Senhor, algo fácil de verificar pelas palavras que o Senhor lhe disse: Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, etc. Ele insiste novamente na pergunta, mas com ainda mais astúcia, dizendo: Quais? Como se ele não os tivesse lido, ou como se o Senhor pudesse ordenar coisas contrárias aos mandamentos de Deus. Visto que o jovem chamou o mestre de bom e não confessou a Deus nem ao Filho de Deus, o Senhor disse que nenhum homem santo é bom em comparação com Deus, de quem se diz: Louvado seja o Senhor porque Ele é bom. E é por isso que ele diz: Só um é bom, e esse é Deus, e para que ninguém pense que por estas palavras o Filho de Deus está excluído do bem. Lemos noutro lugar: O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nosso Salvador não rejeita o testemunho de bondade que o jovem lhe dá, mas rejeita o erro de chamá-lo de mestre sem acreditar que ele é Deus. Eu não deveria responder à reivindicação de Vigilâncio, que é melhor utilizar os bens e repartir sucessivamente os frutos aos pobres, do que distribuí-los todos de uma vez depois de vendidos, pois o próprio Senhor lhe responde com as palavras: Se queres ser perfeito, vai e venda. Essa pretensão, que Vigilâncio tanto aplaude que aceitamos desde que não seja preferida às palavras do Senhor, não é para nós mais do que um segundo ou terceiro grau de perfeição. Há muitos que abandonam suas riquezas e não seguem ao Senhor, o que não basta para ser perfeito. É necessário, desapegados das riquezas, seguir o Salvador, isto é, fazer o bem depois de ter abandonado o mal. É mais fácil abandonar o bolso do que a própria vontade. É por isso que se diz: E vem e segue-me. Siga o Senhor que o imita e segue os seus mesmos passos. Ele continua: E quando o jovem ouviu estas palavras, foi embora triste. Esta é a tristeza que leva à morte e a causa dela são as seguintes palavras: Porque ele tinha muitos bens, isto é, espinhos e abrolhos, que sufocaram a semente do Senhor. São João Crisóstomo escreveu: Não hesito em chamar aquele homem de avarento e amante das riquezas, pois assim o chamou o Senhor, mas hesito em chamá-lo de hipócrita, porque não tenho certeza disso e não se deve julgar por coisas incertas, principalmente se visam formular uma acusação. Mas São Marcos dissipa esta suspeita quando diz: Que veio correndo e se lançou aos pés do Senhor para lhe suplicar, e acrescenta que Jesus olhou para ele e o amou, e se ele se aproximou de Jesus com o objetivo de tentá-lo, o evangelista já nos teria dito, como fez em outras ocasiões, e se tivesse permanecido em silêncio, Cristo não teria permitido aquele silêncio, mas o teria repreendido ou com uma insinuação secreta,
ou de forma maneira pública, mas ele não faz nada disso, conforme o que se segue. Ele lhe disse: Por que você me pergunta com educação? De que adianta responder-lhe dessa maneira? Porque assim o conquista aos poucos, ensina-o a desprezar a bajulação e a afastar-se das coisas terrenas, convence-o a unir-se a Deus, a procurar as coisas da outra vida e a conhecer aquele que é o verdadeiro bem, a raiz e fonte de tudo o que é bom. Ele não disse isso com a intenção de tentar o Salvador, mas porque acreditava que fora dos preceitos da lei haveria outros que lhe abririam a porta da vida. Depois de o Senhor mencionar os preceitos da lei, o evangelista continua. O jovem diz: Guardei tudo isso desde a minha juventude e não para aqui, mas pergunta novamente: O que ainda me falta? Indica um desejo veemente. E como o Senhor falou sobre fortuna, aconselhando que devemos nos livrar dela, ele afirma que a recompensa que ele dará será tão maior que a fortuna, pois é grande a distância entre o céu e a terra. E é por isso que ele diz: e terá um tesouro no céu. A palavra tesouro expressa a abundância e a estabilidade daquilo que ele nos dará. Aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco não são igualmente escravos da riqueza, porque a baixa riqueza levanta uma chama cada vez maior e alimenta o desejo com uma violência cada vez maior. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!